Olá, o caminho para a Casa Branca está aqui no centro da Convenção Republicana, em Milwaukee, no Wisconsin. Vai ser no palco aqui atrás que o Donald Trump vai fazer o seu discurso de aceitação da candidatura na noite desta quinta-feira. Ele vai falar às 9h09 da noite, deve falar por cerca de 55 minutos. Fomos informados pela campanha de Trump agora há pouco. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame, e tenho aqui Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do Fundo Zafra da Gauss Capital, que sempre analisa com a gente tudo o que acontece nas eleições. Antes de falar com o Maurício, só faço convite para você seguir, o nosso canal aqui, o nosso canal no YouTube e também o nosso canal no WhatsApp. Temos mais de 50 mil pessoas seguindo e recebendo diariamente comentários sobre as eleições americanas. O link para o canal está aqui também na descrição do vídeo. E o Caminho para a Casa Branca é uma produção da Exame e da Gauss Capital. Maurício, entrando na conversa aqui, o Trump vai falar hoje, deve falar por cerca de 55 minutos, disseram, e a campanha dele falou que deve ser um discurso muito pessoal, um discurso de união. Mas você acha que o Trump deve, de fato, adotar esse tom? Como que você espera para a noite de hoje? Bom, obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui. Tem sido incrível participar, acompanhar essa convenção republicana. Queria fazer 3 pontos sobre a fala do Trump. A primeiro, é óbvio que essa fala ela se modificou e a própria campanha dele confirmou isso depois do atentado. Ele tinha um esquema de fala e ele praticamente refez. Inclusive a campanha mencionou que ele mesmo escreveu o próprio discurso, ou seja, para dar um tom pessoal. O segundo, Rafael, eu concordo com você, obviamente que se ele quiser se engajar, lembrando que a base do Trump é extremamente mobilizada, e isso faz com que ele lidere as pesquisas, mas se ele quiser ir além da base dele, tentar eventualmente conquistar eleitores independentes ou eleitores que votaram no Biden em 2020 e que não estão dizendo que vão votar em ninguém, ele vai precisar moderar o tom, baixar o tom, pregar uma união. Agora, dito isso, que talvez seja o meu último ponto aqui, o Trump, ele não costuma fazer isso. Eu estou acompanhando o Trump desde 2015, quando começaram as primárias republicanas na primeira eleição dele. Sempre falaram que ele ia moderar, que ele ia baixar o tom, e ele nunca se exerceu esse papel. Então eu estou muito curioso para ver se ele vai humanizar um pouco e baixar a temperatura hoje no discurso. Assim, é uma grande questão de hoje. E ontem, a gente estava aqui também nesse mesmo plenário, a gente viu o discurso do J.D. Vance, candidato a vice. O Vance começou o discurso falando da sua origem de Ohio, tentando se colocar ali como um filho do interior do país, que cresceu, subiu na vida, tentando falar com os trabalhadores desses estados. Ele citou 3 estados-chave, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, várias vezes ao longo do discurso. E eu também senti um pouco de um discurso ali um pouco mais amigável também, tentando acionar para os independentes, tentando atrair gente que geralmente não vota em Trump. Queria também ouvir sua opinião sobre o que você achou do discurso do Vance ontem. Rafael, eu achei interessante porque eu acho que ele cumpriu 3 papéis importantes aí quando você vai discursar sendo vice-presidente. O primeiro, ele precisava se apresentar à sociedade americana, ao país como um todo, lembrando que ele é um senador por Ohio, muito conhecido no estado dele, mas desconhecido no resto dos Estados Unidos. Ele contou a história dele. Confesso que eu já tinha ouvido isso nos discursos dele. Ele contou a origem pobre dele, a origem difícil da criação dele com a mãe, o casamento dele com uma filha de imigrantes indianos. Enfim, ele usou o sucesso dele como executivo de Venture Capital. Ele usou essa parte para se apresentar. Eu acho que também foi importante, como você mencionou muito, foi o fato dele mencionar diversas vezes no discurso dele os 3 estados que a gente continua achando que são fundamentais para decidir essa eleição: Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Ele repetiu isso diversas vezes no discurso. E por último, eu acho que ele também cumpriu o papel. A gente sabe dele, pela atuação no Senado dele, que ele veste e representa muito das convicções do Donald Trump, que são convicções que estão aliadas à ala mais estridente, mais extremista do Partido Republicano, conhecida aqui como MAGA, Make America Great Again. Eu acho que ele passou por cima e tentou baixar um pouco o tom nesse sentido. Eu concordo com você quando você fala que ele deu um tom mais amigável. Eu tenho dúvida se ele falou para além da base ontem, mas acho que ele se esforçou para isso. Maurício, e do lado democrata, a gente vê que a pressão contra o Biden continua. Ontem o deputado Adam Schiff veio a público dizer que defende a saída de Biden. Há também notícias de mais pressões nos bastidores. A gente teve até uma informação ontem, que você também checou, que democratas estariam considerando a possibilidade de que Biden desistisse no próximo final de semana. Como que você vê o momento da campanha do Biden? E a grande questão é se ainda tem alguma coisa que ele possa fazer para tentar reverter essa crise e confirmar a candidatura. Bem, como a gente vem falando aqui no podcast, quem acompanha
o trabalho do Rafael, o trabalho do Luciano, o nosso trabalho aí no podcast, sabe que a gente sempre ventilou o fato que a pressão do Biden é muito forte e ela só aumentou nos últimos tempos, né? E aí, quando eu falo pressão, é importante dividir pelos 4 pilares aqui. Tem a pressão política, e eu sempre digo que o principal argumento para o Biden ter sido candidato em 2020 é usado contra ele hoje. Qual é? De que o Biden, no topo do ticket presidencial, hoje ele prejudica os candidatos ao Senado, ao governo e à Câmara, seja a Câmara estadual, seja a Câmara federal. Então todo mundo em Washington, assim como Brasília, estão preocupados com a própria reeleição e acham que o Biden hoje prejudica a sua própria condição política, a condição eleitoral. Então essa é uma pressão. A outra pressão é a pressão financeira. A gente ouviu de diversos doadores democratas, talvez o mais simbólico, não talvez o maior, mas o mais simbólico tenha sido o George Clooney, indo a público pedindo para o Biden desistir, então tem uma pressão financeira. Tem uma pressão enorme da imprensa americana, e eu costumo repetir aqui que para o lado democrata, o que soa na imprensa é muito mais relevante do que para o lado republicano. Lembrando que são os democratas que consomem a maioria do que eles chamam aqui nos Estados Unidos de mainstream media, ou mídia tradicional. Então, assim, ele está sofrendo essa pressão da imprensa. É claro que isso diminuiu um pouco desde o sábado por causa do atentado, mas já voltou essa pressão. E uma coisa que a gente não tem como saber, né, e que a gente imagina que de algum momento isso deve apegar também é a pressão familiar, né? Porque nas últimas 2 desistências do Biden como candidato a presidente, em 1988 e em 2015, o componente familiar também foi muito importante para a desistência. Eu, pessoalmente, essa é uma opinião minha, não é uma opinião da Exame, não é uma opinião... Eu acho que ele está muito próximo da desistência, inclusive aqui, na convenção republicana, o que eu senti é que, inclusive pelo número de citações nos discursos em relação à vice-presidente Kamala Harris, é que os republicanos já enxergam que o Biden desistiu. Verdade, também presta atenção nisso, e também a gente viu muita gente falando dizendo que tanto faz quem seja o rival, né? Porque o Biden teria feito uma gestão ruim e os democratas não teriam como se livrar disso, né? A gente ouviu bastante isso nesses dias aqui no evento. E Maurício, algum ponto final que você colocaria para o nosso espectador para esse último dia de convenção? Eu acho que é importante mencionar para quem está aí que uma coisa que a gente sentiu aqui é que essa ala do Partido Republicano, que hoje domina o Partido Republicano, que é a ala trumpista, ela monopolizou, né, os debates. Eu nunca tive pessoalmente numa convenção republicana, mas eu acompanhei os discursos de várias, e a gente tinha uma diversidade de alas do partido representadas nas convenções. A gente não viu isso daqui. Talvez a única que representasse uma ala mais moderada atual foi a Nikki Haley, mas ela fez um discurso de bastante ênfase, apoio ao Donald Trump. Então a gente pode dizer que hoje, acima de tudo, esse é um partido do Donald Trump, né? Sim, a gente viu isso muito claramente aqui, tanto por vários símbolos até, né? A gente viu muita gente com os bonés vermelhos, muita gente também usando curativos na orelha, né? Numa homenagem ao Trump. Bom, a gente fica por aqui nesse vídeo, mas seguimos acompanhando tudo o que acontece aqui na Convenção Republicana. E você pode seguir nosso trabalho pelo site do Exame, pelo canal no WhatsApp e também pelo Spotify e YouTube. Ficamos por aqui e até a próxima.